Ok, show tá no ar e hoje a gente vai falar sobre altcoins. O que são altcoins? Por que elas são tão voláteis? Qual benefício eu tenho nessa volatilidade, essa assimetria? Como é que eu aproveito isso? Tudo isso vocês vão aprender hoje aqui no Token Show. Então espera aí, já deixa aquele like no vídeo. Eu sou Michel, sou contador, especialista em criptomoedas e será um prazer trazer essas informações aqui hoje para você. Antes de mais nada, vamos passar aqui o que a gente tem para mostrar hoje. Vou pegar minha colinha. O que são altcoins? Vou explicar para você o que são altcoins. Por que elas existem? Tem um motivo para elas existirem. Não é simplesmente o conceito. Vocês vão entender a diferença disso. Por que elas são tão voláteis? Vou te explicar isso também. Como você entende e investe nelas com consciência, eu vou mostrar um lugar que você vai buscar as informações mais completas e tal, e você vai conseguir ter muito mais segurança nos seus investimentos. E vou deixar algumas outras dicas aqui para vocês. Então vamos lá. Altcoin é qualquer criptomoeda que não seja o Bitcoin. Quando surgiu lá em 2008 o Bitcoin, agora vai para a palavra mesmo, Bitcoin, nasceram moedas alternativas ao Bitcoin. Por isso, alt de alternativa, alternativa em inglês, alternativa ao Bitcoin. Então são coins, moedas alternativas, altcoin. Simples assim, qualquer moeda do mundo é uma altcoin, exceto o próprio Bitcoin. Beleza? Essa é a terminologia da palavra, ali o porquê, o significado mais simples dela. Então quando a gente pensa, por exemplo, Ethereum, Cardano, Ripple, BNB, qualquer criptomoeda que você pensa, o USDT, uma fan token qualquer, o TKNZ, enfim, qualquer criptomoeda que você pensar, ela é uma altcoin, menos o Bitcoin. Só que elas têm muito em comum com o próprio Bitcoin. Por quê? Porque elas usam da mesma tecnologia, ou de tecnologia muito parecida. Elas usam basicamente de blockchain ou algum tipo de blockchain e a partir dali elas se desenvolvem. Por isso que a gente vai para o nosso ponto 2 aqui. Por que as altcoins existem? Elas existem basicamente para suprir alguma questão tecnológica que o Bitcoin não pode atender. Por exemplo, o Bitcoin, a criptomoeda Bitcoin, ela é uma reserva de valor. Mas a gente pode fazer inúmeras, milhares, milhões de outras coisas com criptomoedas. Só que o próprio Bitcoin não vai atender tudo. E aí surgem as altcoins. Então elas existem para que elas possam contribuir com o ecossistema que foi criado a partir do Bitcoin, mas hoje é um ecossistema de mais de 2 milhões de criptomoedas, e elas contribuem com esse ecossistema de diferentes maneiras. Quando a gente fala do Ethereum, por exemplo, a gente já falou aqui em outro Token Show sobre o Ethereum. Quando a gente fala sobre o Ethereum, por exemplo, o Ethereum ele tem um motivo de existir. Ele trouxe os contratos inteligentes. Ele permite criar aplicativos descentralizados dentro do próprio Ethereum. Se você pega a Cardano, ela tem os motivos dela existir. Se você pega a Litecoin, tem os motivos dela existir. Se você pega o Stablecoin, tem os motivos dela existir. Então, cada criptomoeda, cada altcoin, ela atende o mercado de uma forma diferente. Às vezes vão ter altcoins que são concorrentes, é normal, mas muitas delas são complementares. Fato é que esse ecossistema, ou melhor, essa competitividade, essa diversidade leva a um ecossistema que está atendendo cada vez mais o mercado financeiro. Cada vez mais a gente tem um ecossistema onde todo o mercado financeiro pode existir baseado em blockchain, baseado em toda essa cultura que nasceu lá com o Bitcoin, foi a primeira. Mas as altcoins, elas são muito mais voláteis que o Bitcoin. E a explicação é simples. Tem muito menos dinheiro nas altcoins do que no Bitcoin. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, enquanto o Bitcoin ele tem lá 50% de todo o dinheiro do mercado cripto, nesse momento, vou falar aqui para você exatamente agora. Nesse exato momento, 55,6% de todo o dinheiro do mercado cripto está no Bitcoin. E os outros 44,4% estão distribuídos entre as outras mais de 2 milhões de criptomoedas. O que tem a ver o dinheiro, Michel? E aí vou pontuar aqui 5 motivos para volatilidade, e esse é o primeiro dele, a baixa liquidez. Se eu tenho pouco dinheiro numa altcoin, qualquer dinheiro que entra ou sai dessa altcoin causa uma volatilidade muito grande. Vou explicar em números. Imagina que todo o dinheiro dentro de uma altcoin específica seja 100 mil dólares. Se uma pessoa que tenha essa altcoin vender 10 mil dólares dessa altcoin, no exato momento ela cai 10%.
caiu 10% do dinheiro ali. Por outro lado, se alguém chega e compra 50 mil dessa altcoin, ela saiu de 100 mil e foi para 150 mil, ela sobe 50%. Então é muito fácil ter essa volatilidade quando a gente tem baixa liquidez. Por outro lado, o Bitcoin, que tem mais de quase 2 trilhões de dólares lá dentro, se alguém chegar aqui agora e comprar 1 milhão de dólares de Bitcoin, 10 milhões de dólares de Bitcoin, isso pouco vai influenciar no todo, pouco vai influenciar no dinheiro. Muito provavelmente ninguém vai nem perceber que aquela transação existiu. O segundo motivo dessa volatilidade é porque as altcoins elas são menos consolidadas. Enquanto o Bitcoin já tem aí mais de 15 anos de existência, já se provou no tempo, são 15 anos que a gente não teve nenhum tipo de problema significativo, não teve nenhum tipo de hackeamento, tá comprovado, bancos, países, uma série de regulamentações vindo. Por outro lado, as altcoins elas nascem e morrem o tempo todo. O tempo todo tem altcoin nascendo e tem altcoin morrendo. Se a gente pegar o próprio Ethereum, que é a segunda maior na lista e a maior altcoin, a segunda maior criptomoeda, o Ethereum nasceu em 2015, bem menos tempo do que o Bitcoin. E ainda tem muita coisa para ser desenvolvida dentro do Ethereum, diferente do Bitcoin, que apesar de ter atualizações e melhorias constantes, o formato do Bitcoin ele já existe, está pronto. Terceiro ponto que causa essa assimetria, essa volatilidade alta é a especulação. Como as pessoas sabem que existe essa especulação, traders do mundo inteiro trabalham na compra e venda de altcoins o tempo todo. Então as pessoas estão o tempo todo trabalhando essa volatilidade. Subiu 5%, vende. Caiu 5%, compra. Vende, compra, especula. As pessoas não querem guardar altcoins para o futuro. Bitcoin não, Bitcoin você vê um monte de gente que guarda Bitcoin para o futuro. Eu particularmente tenho uma poupança de Bitcoin para as minhas filhas, para quando elas estiverem lá com seus 18, 20 anos, elas terem um capital ali, independente de qualquer coisa, porque o Bitcoin ele é desenhado para se valorizar ao longo dos anos, ele é descentralizado, diferente das altcoins. Um quarto motivo para essa volatilidade são as notícias e rumores. Qualquer notícia abala o mercado de criptomoeda, de verdade. Se, por exemplo, sai uma notícia de que começou um atrito entre dois países, o mercado de cripto reage. Se saiu uma notícia de que um país A ou B agora são pró-cripto, o mercado cripto reage. Se sai a notícia que foi banido a mineração de cripto em tal lugar, outro país reage. Se sai uma notícia de que o fundador de uma tal criptomoeda, na verdade, é um golpista, aquela criptomoeda despenca. Então essas notícias influenciam demais no preço das criptos, principalmente nas altcoins. E o quinto motivo aqui dessa volatilidade é a questão de tecnologia. As altcoins, por serem muito novas, elas estão mais suscetíveis a bugs, a problemas, a desafios tecnológicos, a programar uma coisa e aquela coisa não funcionar. E isso faz com que essa volatilidade aumente ainda mais. Tem até um pouco a ver com a questão da tecnologia ali. Bom, agora que você já entendeu o que são altcoins, você já sabe como é que elas funcionam, você já sabe sobre a volatilidade delas, você está pronto para ver onde você pode pegar informações fidedignas, informações bacanas sobre as altcoins. Vou colocar o meu óculos aqui, nós vamos para a tela que eu vou te mostrar exatamente o que você vai fazer. Se liga aqui, a gente está no CoinMarketCap. CoinMarketCap é um portal, ele é um portal da Binance, que aqui você tem um monte de informação de criptomoeda interessante. Olha só isso, aqui eu estou na página inicial do CoinMarketCap. Quando você desce aqui um pouquinho, você tem aqui milhares de altcoins listadas aqui no CoinMarketCap. Então você pode ver algumas informações interessantes. Como é que eu sei, Michel, se uma altcoin é interessante ou não? Vou pegar o exemplo aqui da Solana, tá? A Solana aqui, o número 5. Algumas coisas você tem que ver. O fato de estar listado aqui já é um ponto positivo, um de vários, tá? Outra coisa, essa informação aqui, ó, Market Cap, tá vendo aqui? Market Cap significa quanto dinheiro tem lá dentro. Olha só, aqui na Solana tem 101 bilhões de dólares. Isso é um bom sinal, muito dinheiro lá dentro. Outra coisa importante, aqui ó, volume 24 horas, tá vendo? Mais de 9 bilhões foram transacionados na Solana nas últimas 24 horas. Isso também é muito bom, beleza? Quando você clica aqui na criptomoeda, tem outras informações extremamente relevantes. O que são essas informações? Primeiro, o volume da Solana aqui está muito crescente, mais do que 142% de alta nas últimas 24 horas. E as informações, essas informações aqui são extremamente importantes. Essas e essas aqui em cima, ó.
Vou explicar para você. Primeira coisa, você vai ver aqui o gráfico de preço, mas no análise de altcoins você tem que ver o seguinte: mercado, onde essa altcoin está listada? A listagem faz muita diferença. A Solana, por exemplo, está listada aqui na Binance, que é a maior corretora do mundo. Isso já me dá um certo nível de credibilidade. Outra coisa, no About aqui, ou no Sobre, se você tiver com o navegador traduzido, vai falar um pouco sobre aquela criptomoeda. O que ela faz, por que ela existe e tal, vão ter informações interessantes aqui. Aqui do lado direito você encontra também o site, o white paper. O white paper é um documento. Olha só, ele é um documento que explica toda aquela criptomoeda, por que ela existe, como ela existe, o que é, o que não é, se funciona, se não funciona. Tá tudo detalhado aqui. Isso aqui é algo mais técnico, mas se você quiser se aprofundar, é bem interessante. Aqui também vão ter as redes sociais daquela criptomoeda. Uma comunidade forte significa muito provavelmente um crescimento dela. E por fim, as carteiras aqui que você pode armazenar aquela criptomoeda. Uma grande quantidade de carteira também pode ser um sinal. Passado aqui, dentro do site da criptomoeda, tem algumas coisas importantes aqui que você tem que ver. Por exemplo, os desenvolvedores, quem é que está desenvolvendo o projeto, a equipe por trás, os parceiros daquele projeto, enfim, são várias coisas que você pode ver aqui e aumentando a sua credibilidade ou não naquele projeto. Antes de mais nada, lembre-se que isso aqui não é uma indicação de investimento. Eu não estou falando para você investir em Solana, nem em nenhuma altcoin específica. Eu estou te mostrando como você pode fazer essa análise, beleza? Voltando para a tela aqui, olha aqui, por exemplo, a Solana tem uma parceria com a Shopify. Então você já vê que, opa, peraí. Então a Solana está entrando no mercado de pagamentos, bem interessante. Eles têm parceria aqui com Bladerite, um game, não conheço esse game. Deixa eu ver alguma outra informação legal aqui. Olha, na MonkeyDAO, que é uma governança gigante aí a nível de mundo. Você vai vendo essas coisas, olha, eles têm parceria também com a ASICS, com a Decaf, com a TipLink. Esse tipo de coisa, olha, participação em evento, você vai entendendo o projeto e, da mesma forma que você olha para uma empresa e decide se aquela empresa é uma empresa sustentável e que tem um produto legal ou não, você olha para uma altcoin, beleza? Me diz aqui, por favor, qual altcoin você está mais animado com o desenvolvimento dela. Qual altcoin você espera que vai crescer mais nesse ciclo? Se você tiver alguma de preferência, coloque aqui nos comentários, vai ser um prazer saber disso. Tranquilo? Um abraço, tamo junto.